de Engenho. Vamos falar sobre biografia, principais obras, análise do texto literário, enredo. Puxa a vinheta. José Lins do Rego Cavalcante nasceu em 1901, no estado da Paraíba, e morreu em 1957, na cidade do Rio de Janeiro. Viveu a maior parte de sua vida em Recife, cidade onde se formou em Direito. A partir de 1936, passou a viver no Rio de Janeiro. O dia a dia e os costumes tanto de Pernambuco quanto do Rio de Janeiro eram evidentes nas suas obras literárias. Ele deu início ao conhecido ciclo da cana-de-açúcar. Bom, as principais obras de José Lins do Rego são Menino de Engenho, Bangui, Pureza, Usina, O Moleque Ricardo, Água-Mãe, Gordos e Magros, Pedra Bonita, Cangaceiros e Casa e o Homem. Como um cenário histórico é presente no livro Pós-Escravidão, mas há contribuição de laços de trabalho, confiança e respeito. Em troca de comida, casa e proteção, os escravos trabalhavam na casa de engenho e em casas grandes. Essa relação entre negros e brancos é vista sobre uma óptica positiva de ganhos para ambos os lados. O livro é uma prosa, ou seja, escrito por parágrafos. É a geratriz de todo o romance. O ciclo da cana-de-açúcar é composto por 40 capítulos. O livro recebeu uma versão em filme com o mesmo nome em 1965, com duração de 1 hora e 21 minutos, sob a produção de Glauber Dias e Walter Lima Júnior, que também é diretor. Os personagens principais são a Nancy Rocha como Tia Maria, Rodolfo Arena como José Paulino, Geraldo Del Rey como Juca e Sávio Rolim como o menino Carlinhos. O filme também recebeu uma premiação do Instituto Nacional de Cinema como melhor curta-metragem de 1969. Bom, vou falar um pouco da linguagem. A linguagem da obra é regionalista e popular, ou seja, a linguagem falada na obra é a mesma falada no Nordeste. A construção do Menino de Engenho é apresentado pelo romance que apoia a cultura brasileira. Então, aí está o engenho de açúcar, que é típico do Nordeste, e também é microcosmo da construção do romance. Em torno deles giram costumes, crendices, superstições que refletem na nossa cultura. Quanto ao regionalismo, são tantos que o autor chegou a organizar um glossário, porque tem muitas palavras que a gente não convive, né, com elas no dia a dia, como, por exemplo, acoito, que significa abrigo, engangentas, que significa orgulhosas, latomia, que é meio que um choro alto, e mesinhas, que podemos dizer que é recheios, algo do tipo. A construção de Menino de Engenho se apoia em muitos aspectos do estilo predominante da época, o modernismo, e também mostra o apoio do romance na cultura brasileira. A trama se passa em Santa Rosa, um engenho de açúcar nordestino, e também apresenta costumes, crenças e superstições que refletem bem a nossa cultura. Podemos ver no romance uma postura engajada, apesar do livro mostrar predominantemente a ideia de evocação de uma infância marcada pela magia. O autor narra a miséria de forma degradante em que vive o povo em breves momentos. O autoritarismo e a arrogância do coronel Zé Paulino, a separação em castas é visível no romance, em que os negros e trabalhadores compartilham um regime de escravidão. Fala, galera! Vocês já ouviram falar desse livro, Menino de Engenho? Olha, o autor dele é José Lins do Rego. Cara, você encontra esse livro em qualquer lugar. Até onde a barraquinha do seu Zé, lá onde o vento faz a curva. É de fácil acesso e é muito bom também para você ler à tarde. Enredo.
A história se passa em Paraíba. Carlinhos é quem conta as histórias que acontecem no livro. Ele é um menino de engenho. Aos 4 anos, fica órfão de mãe e o pai é enviado para o hospício, após matá-lo. Depois de 3 dias, o tio Juca busca ele e o leva para o engenho do seu avô, Coronel José Paulino. Lá, conhece sua tia Maria, que era a irmã mais nova de sua mãe. Ela passa a ser praticamente a sua segunda mãe, pois é ela quem passa a cuidar dele. Ele conhece os primos e os filhos de escravos, que pertenciam ao seu avô. Seu avô apresenta o engenho para ele, então passa a conhecer as atividades, como cuidar do gado, banhos em rio, passear em carroças. Ele passa a ser um menino muito arteiro, após a chegada de seus 2 primos, que levavam ele para fazer tudo o que era coisa, subir em árvores, passear pelo engenho. A sua melhor amiga Lily morre por conta de sua doença, e com isso ele fica triste, não quer brincar com as crianças, mas depois volta ao normal e brinca com as outras pessoas. Ao decorrer do livro, ele conta diversas histórias que aconteciam no engenho, como as tragédias, festas, amores, doenças, entre outras coisas. Eu tinha uns 4 anos, no dia em que minha mãe morreu. Eu ainda estava no meu quarto e ouvia gritos, gente correndo pela casa. Encontrei um criado pálido e ele tinha me contado que ouviu tiros no primeiro andar. Quando ele me contou isso, eu saí correndo para o quarto de meus pais. Lá eu encontrei o meu pai com um revólver na mão e a minha mãe ensanguentada. Já. Pai, acabo de receber uma carta do diretor do hospício. Nela está falando sobre o pai de Carlinhos. E o que diz? Nela está perguntando se ele vai continuar sendo pensionista, pois querem cancelar a mesada dele. Se eu fosse o senhor, eu pagaria essa taxa. Foi isso mesmo que eu fiz. Escrevi uma carta a Lourenço para cuidar disso todos os meses. Certo. Tia Maria! Meu avô recebeu uma carta sobre meu pai que se encontra no hospício. E perguntaram se ele ia pagar. Ah, menino, vai brincar, vai. Isso não é assunto para criança. Vai, Tia! Como será que está meu pai? Será que ficarei doido que nem ele? Todos dizem que vou puxar ele. Não é possível uma coisa dessa. Um médico vai até o engenho, me examinou. Perguntou por tudo, de que morrera minha mãe, de que sofria meu pai. Bom, você vai precisar de um tratamento rigoroso. Vai precisar de uma série de injeções e eu vou passar medicamentos internos. Nada de descuido. Ouviu, né, Carlinhos? Nada de descuido. Agora pronto! Vou ficar o resto da minha vida dentro de casa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.